E o nosso primeiro assunto de hoje é bastante preocupante, viu? A Candida auris é um fungo considerado uma grande ameaça à saúde pública porque resiste aos principais medicamentos que existem. Ontem, o estado de Pernambuco confirmou o 10º caso desse superfungo. O paciente de 52 anos deu entrada no Hospital Getúlio Vargas com um ferimento na perna depois de sofrer um acidente. Depois da confirmação da contaminação, ele foi encaminhado para um leito isolado. Todas as pessoas que entraram em contato com o homem são monitoradas e todos os pacientes internados no setor em que ele estava serão testados. Então a gente convida agora o infectologista Felipe Prohaska, chefe da triagem de doenças infecciosas da Universidade de Pernambuco, para nos ajudar a entender o que está acontecendo, né, doutor? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Conta pra gente, então, essa história pode ser uma doença que pode gerar uma epidemia, assim como foi a Covid? Boa tarde a todos. A grande preocupação da Candida auris é quando nós olhamos como ela atuou no restante do mundo. Os países que tiveram o início do surto, eles não tiveram controle nas unidades hospitalares. Eu tiro como exemplo o grupo da Espanha, que tem casos desde 2017, assim como os grupos americanos. Candida auris vem acelerando nos Estados Unidos esse ano. O grande problema dela é que, apesar dela ser restrita no ambiente hospitalar, ela tem uma capacidade de adaptação ao ambiente e aos pacientes muito grande e faz com que ela permaneça no ambiente e contamine mais pessoas. É um fator preocupante, sim, mas é uma doença muito diferente da Covid-19. A Covid-19 é uma doença viral transmissível pelo ar, tem suas peculiaridades. A questão da Candida auris vem da sua grande capacidade de adaptação. E isso é uma preocupação, porque quando ela entra, dificilmente ela sai. Doutor, então quando a pessoa assim está com essa doença, né, com esse fungo, qual a chance da pessoa sobreviver com esse fungo? É muito grave? Mas a nosso convívio com a Cândida ela já existe desde nossos primeiros homens. A Cândida ela existe no trato gastrointestinal e existe na pele. Ela ajuda na absorção de alimentos, ela ajuda a ter um mutualismo entre a Cândida e o homem. O grande problema da Candida auris é que ela pode, por ser resistente a calor e a produtos químicos, sobreviver no ambiente hospitalar e colonizar o ser humano. A grande maioria dos casos tem sido colonização, ou seja, nós temos a Candida auris, mas ela não está desenvolvendo a doença. Porém, se você realiza procedimentos cirúrgicos abdominais, cirurgia de abdômen, usa catéteres de longa duração, como acontece na hemodiálise, e também tem algum grau de invasibilidade, seja por sondas ou outros materiais, você aumenta o risco de colonização passar a ser uma infecção. E aí, sendo infecção, é um quadro grave, é um quadro preocupante, e o pior, nós não temos medicações efetivas disponíveis comercialmente no Brasil e acaba utilizando drogas extremamente tóxicas para o ser humano em combinação. E isso é um grande problema. Porque essas drogas acabam sendo tão perigosas quanto a própria doença, é isso? Pois é, a estrutura fúngica é muito parecida com o ser humano, então são medicações muito tóxicas para o ser humano. Imagine e que uma medicação ela já é tóxica para o ser humano tratando a infecção fúngica, imagine a combinação delas, o quanto pode trazer de problemas também para o ser humano. E doutor, então essa doença não é uma doença contagiosa, é isso? Ela vai se formando dentro do corpo assim que ela passa por um procedimento cirúrgico? Como que ela pode ser transmitida? A transmissão ocorre pelas mãos, principalmente, né? Nossas mãos entrando em contato com os pacientes, nós temos contato com o fungo no ambiente e acaba manipulando o catéter, acaba manipulando as sondas e aí facilita a entrada desse fungo. Eu volto a lembrar que, por ser por contato, você pode ter um paciente passando para outros que estejam na proximidade e pode contaminar o ambiente, ou seja, você sai daquele leito e outra pessoa que deita naquele leito pode acabar se contaminando. O quaternário de amônio, que foi um produto muito utilizado contra a Covid-19, não tem efeito sobre a Candida auris, tem para outras cândidas, mas não para a auris.
Por isso que você tem que ter mudança do modelo de higienização dos ambientes, usando peróxido de hidrogênio, é o principal modelo, e também medidas protetivas, tanto para o paciente como também para o profissional da área de saúde, como jalecos, máscaras e luvas de uso exclusivo, descartando logo depois do contato com o paciente.